Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. O programa de hoje está ótimo. A gente vai falar sobre capacitação profissional de um jeito muito especial e vai falar também sobre autoestima da mulher. Quais são esses cuidados que são indispensáveis para uma qualidade de vida muito satisfatória. O programa de hoje está começando agora. Muito bem, vamos falar de autocuidado, vamos falar de autoestima, vamos falar da saúde da mulher. Quais são os passos importantes quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de autoestima? O que está em jogo quando a gente fala desse processo tão importante para a saúde das mulheres? Quem conversa conosco hoje é a biomédica, a doutora Laís Mascarenhas. Está aqui conosco, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo ótimo. A doutora Laís é representante aqui no nosso canal Viver Brasil de Entre Rios de Minas. Isso. Dá um grande abraço para a cidade de Entre Rios de Minas, cidade muito querida, caminho para São João del Rei, para Congonhas, para Tiradentes. Né? Tanto de cidade histórica, bem bonitinho. Está perto de São Brás ali, São Brás do Saçuí? Sim, caminho. Muito bem, perto da 040, né? Isso. Então tá certo. Vamos lá falar sobre isso. Que coisa importante a gente falar de autoestima, falar de autocuidado. Quando isso falta, aparecem vários problemas, né? Exatamente. A gente tem que entender que nosso corpo, ele é um conjunto de coisas. Então, tudo que a gente sente, como a gente se vê, interfere não só nas relações sociais, como também na saúde. Então, uma coisa que eu foco muito, meu público hoje, eu trabalho com muito homem, mas também com muita mulher, e eu falo que principalmente para a mulher, falar da autoestima e se sentir bem é fundamental. Uma mulher que está com a autoestima em dia, que se sente bem, ela se sente bonita, ela se posiciona de uma maneira melhor, se sente mais feliz. Então a gente tem que entender que tudo está em jogo ali. A autoestima é um ponto muito importante para ser trabalhado. Quando a gente fala de autoestima parece uma coisa isolada, né? A mulher tem que se gostar, tem que se cuidar, mas quando uma mulher olha para o espelho, está em jogo muita coisa. Está em jogo a avaliação da relação que ela tem com a sua própria imagem, está em jogo também o cuidado que ela tem com aquilo que ela está enxergando ali e a aceitação, né? É a ponta de um caminho imenso de cuidados e um processo, né? Com certeza. Eu falo isso muito, principalmente com as minhas clientes mulheres. Isso reflete no relacionamento dela, não só como relacionamento afetivo, mas um relacionamento também de trabalho. A pessoa que ela se sente bem com ela mesma, ela tem autoconfiança, ela não vai se submeter, por exemplo, a relacionamentos que não são saudáveis para ela, né? Em todos os níveis. Tá, mas aí a gente precisa colocar também questões que são impostas, padrões de beleza que são impostos pela sociedade, nesse mundo instagramável, que define padrões de magreza, de postura, de cabelo, de pele. É muito difícil ter autoestima quando você se compara o tempo inteiro. Hoje em dia, a sociedade ela é cruel com as mulheres, principalmente com as mulheres, porque a gente sofre com muita variação hormonal. Tem a gravidez muitas vezes, tem o próprio, como a pele da mulher é constituída, envelhece de maneira diferente. O próprio etarismo, né? Que pesa mais, infelizmente, para as mulheres do que para os homens, né? Com certeza, eu falo que assim, hoje as mulheres, elas saíram daquela fase que tinham aquele único papel ali de família e agora ela tem que exercer vários papéis. E ainda tem que estar bonita, impecável, para se sentir bem, né? Então, isso aí realmente ficou um fardo pesado para as mulheres. E a gente tem um número aqui de uma pesquisa recente, né? O número de brasileiras que sofrem com autoestima chega a 20%. 20%, isso é muito significativo. O que a gente pode falar para reverter esse quadro? Quais são as informações, quais são as dicas que a gente tem para a mulher, para a nossa telespectadora? Bom, uma coisa que eu gosto muito de falar, como mulher e como uma pessoa que gosta de colocar a mulher para cima, eu acho que nós mulheres, nós temos que nos unir
e colocar as mulheres para cima. Muitas vezes as mulheres são cruel com elas mesmas, coloca aquela mulher para baixo. Então, acho que isso aí é um dos pontos importantes para a gente trabalhar. E outra coisa, a gente tem que trabalhar que toda pessoa ela tem sua beleza e ela tem que trabalhar isso que ela tem de melhor, né? E também parar de importar tanto com os padrões. A beleza, ela não está no padrão, ela está nos detalhes, ela está no que diferencia aquela pessoa de todas as outras, né? Tanto que a gente agora está tendo um movimento contrário. Antes, chegou uma hora que teve um boom, que todo mundo queria aquele padrão de rosto quadrado, e agora a gente está entendendo que o caminho não é esse, a beleza não é deixar todo mundo igual. A beleza é a gente conseguir realmente realçar o que cada um tem de melhor. Dentro da biomedicina, né, quais são os trabalhos que você oferece? Como é que você cuida dessa mulher que procura por você e por seus cuidados? Bom, uma coisa que eu gosto muito de focar é que meu trabalho ali, ele não é só simplesmente chegar e tratar a cliente como um estético. Primeiro eu tenho que entender o porquê que ela está procurando aquele procedimento, para assim começar realmente a fazer um trabalho nela. Então, eu falo que a gente começa ali da base. Ela tem que entender o porquê que ela está procurando aquilo. Porque muitas vezes tem clientes assim que às vezes o problema dela está muito mais no psicológico do que de fato no físico. Então, humanizar esse atendimento principalmente é o meu forte, assim, em realmente entender e trabalhar isso com uma naturalidade. Parar de colocar as pessoas no mesmo padrão, achando que a beleza é só essa coisa assim matemática de ficar todo mundo parecido. E quais são os procedimentos? Nossa, isso aí a gente já tem vários. Primeiro, eu falo que a gente tem que gerenciar o envelhecimento e cuidar da pele. A pele, ela está ali na base, ela que sustenta tudo o próximo que a gente vai fazer. Mas hoje, falando assim, na minha experiência clínica, um dos procedimentos que eu mais faço é realmente a bioestimulação de colágeno, porque ela mantém toda a naturalidade da pele e sustenta a pele para os outros próximos passos. A toxina botulínica, ela ajuda muito para não deixar formar as rugas estáticas, então ela já trata ali na base. E para quem já tem as rugas estáticas também dá uma relaxada na pele, deixa a pele mais bonita. A gente tem outros também, como o próprio preenchimento, que a gente consegue fazer com preenchimento, não só volumizar, igual a maioria das pessoas acha, vou fazer um preenchimento, vou volumizar. Não, a gente consegue remodelar os tecidos, fazer uma sustentação óssea, fazer uma miomodulação do músculo. Tem várias funções, né? E aí tem também o gerenciamento de pele, que a gente pode tratar com microagulhamentos, peelings, aparelhos, ultraformer. A estética hoje ela é muito completa, a gente trata a pele como um todo mesmo, entendendo cada etapa da pele em cada ponto de envelhecimento e aonde que deve ser tratado naquele paciente. Mas uma pessoa que busca isso, como é que ela pode saber o que é melhor para ela, se palavras são novas, se expressões são até desconhecidas, e o que acontece, por exemplo, num atendimento seu, o que ela fala, não estou bem, eu estou olhando para o espelho, não estou gostando do que eu estou vendo. E aí, pode fazer assim, uma transformação muito radical, minimamente invasiva, porque de repente essa mulher que olha para o espelho e não gosta do que vê, pode fazer uma transformação que ela pode ficar até pior, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, por isso que eu não gosto muito da ideia de transformação. Eu gosto de melhorar sem transformar. Por quê? Não é tão simples você simplesmente pegar uma pessoa, transformar o rosto dela inteiro, porque ela simplesmente pode não se reconhecer no espelho. E aí ela vai ter outros problemas. Comigo, graças a Deus, não. Mas a gente vê casos famosos, inclusive do Lucas Luco, que fez uma harmonização facial e que ele falou assim, gente, eu tô bonito, eu sei que eu tô bonito, mas eu não me reconheço. Eu perdi a minha identidade. E aí ele reverteu. Então isso pode acontecer e é uma coisa que tem acontecido de muita pessoa ver, faz a transformação lá e não se enxerga, mas não reconhece a pessoa que ela tá vendo no espelho. Então, voltando naquele assunto que você me comentou no início, o que o cliente tem que procurar? Um profissional que ele confie. Porque o profissional é que realmente vai saber o que é melhor para o paciente. Mas para isso ele tem que procurar um profissional que realmente tenha gabarito para isso, que realmente tenha experiência e que vai saber identificar o que é melhor, onde que deve melhorar, onde que deve
deixar e realmente tratar esse paciente como um todo, mas ele tem que ter essa experiência. É importante a gente falar também, Laís, que quando falamos de autoestima, de aceitar a própria imagem, a gente tem que falar também de mudança de hábitos, mudanças que são importantes numa transformação para essa aceitação acontecer também, né? Porque a gente pode colocar um papel importante aí, por exemplo, para a obesidade, nesse caso de baixa autoestima. E uma mudança de hábito, uma retomada de atividades físicas, por exemplo, pode ser importante, além até dos procedimentos, né? Isso aí que você falou é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que ela fazer algo isolado, vou fazer um procedimento e ele vai mudar a vida dela. Não vai. Se você quer estar na sua melhor forma, você tem que realmente fazer tudo junto. Melhorar a alimentação, atividade física, se cuidar mais, porque está tudo ligado. Se você não se alimenta bem, você não dá aminoácidos e vitaminas necessárias para a sua pele recuperar legal. Se você não faz atividade física, você não tem um tônus muscular, por exemplo, para ter um corpo mais definido. Então, as coisas elas estão todas muito interligadas. Fazer simplesmente uma mudança de hábito não vai afetar a sua vida inteira. Você tem que ter esse conjunto de mudanças e essa consciência, que você tem que fazer praticamente tudo junto. Então, é tudo um conjunto. Vai fazer atividade física, usa um filtro solar, já que você está exposto ao sol. E 75% do nosso envelhecimento, eles são por fatores extrínsecos. São coisas que a gente pode melhorar. 25% só que a gente não controla. Sim. Isso é um dado muito importante que as pessoas não entendem e negligenciam. Sim. Então, tudo conta. E para isso é preciso de disciplina, é preciso de alguma ordem aí nos hábitos, principalmente na alimentação, principalmente na rotina de atividades, né? Com certeza. Eu falo que assim, a disciplina, vamos falar de maneira geral, ela é a base para qualquer coisa que você quer na sua vida. Se você quer ter uma boa pele, se você quer ter um corpo que você goste, se você quer ter um bom trabalho, se você quer ter... Tudo começa pela disciplina, pela criação de hábitos. Sem você ser disciplinado, você não consegue atingir os objetivos. E a gente consegue ver isso de maneira geral. Todas as pessoas que a gente acaba admirando, mesmo que sem saber, você pode olhar a rotina dela, elas têm uma disciplina ali. Disciplina, tem regra, a vida tem regra, a natureza tem suas regras. Por que a nossa vida não teria, né? Exato. E a gente fala muito de motivação, né? Não, eu preciso de motivação para me aceitar, tem que ter motivação para ver o mundo com bons olhos, para me portar de uma maneira positiva, mas é uma frase que eu gosto muito, a disciplina te leva em lugares onde a motivação não chega. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar também, eu falo no meu Instagram que eu tenho alguns mandamentos assim que eu levo para minha vida. Eu acho que depois que a gente cresce, a gente tem que entender que nem tudo é motivação, gente. A gente é adulto, a gente tem obrigação também. E a obrigação ela não vai só com trabalho, com coisa. A gente tem obrigação com o nosso corpo, a gente tem obrigação com a nossa saúde, a gente tem obrigação com o instrumento que a gente tem aqui para viver. Então, se a gente for ficar esperando motivação de todo dia, ela não vai existir. A gente tem que entender que é aí que entra a obrigação e a disciplina. E realmente é o que você falou, a disciplina é que vai levar a gente aonde que a gente quer chegar. E você acaba sendo um exemplo para suas pacientes, porque se você não se cuidar, se você não tiver essa disciplina, essa autoestima elevada, como é que você vai querer que as pessoas tenham também uma sequência daquilo que você fala, né? As minhas clientes, elas me acompanham muito no meu Instagram, porque eu posto muito minha rotina, exatamente por causa disso. Eu quero ser um exemplo para as pessoas. Então, elas me veem lá todo dia fazendo exercício, mas ao mesmo tempo sendo mãe, tendo minha vaidade, me cuidando, fazendo minha rotina de pele. Então, elas me veem como espelho. E eu faço questão de mostrar isso, que organizando bem seu dia, você consegue fazer tudo. Muito bem. Qual que é seu Instagram? É @doutora Laís Mascarenhas. @doutora Laís Mascarenhas. Eu queria até pegar bom, eu vou anotar aqui, @doutora Laís Mascarenhas, tem todas as suas informações lá, suas atividades, é por lá que você comunica Sim. também com suas clientes, enfim. Sim, é ali que a gente interage, tira dúvidas, às vezes os clientes me mandam dúvidas e eu sou super aberta, podem mandar, encher minha caixinha de perguntas que eu adoro. Tá bom então, queria te agradecer muito
Obrigado pela presença. Um abraço lá para o pessoal de Entre Rios de Minas. Quem está lá? A família toda está lá? No caso, agora é só minha avó, alguns tios. Um abraço. Meu pai também fica lá na roça. Bacana. Eu vou para lá de vez em quando, pelo menos uma vez a cada 2 meses, visitar a família. Muito obrigado, tá? Valeu. Sucesso para você. Obrigada. A gente volta daqui a pouco.